bem-vindos novamente ao Católico Você Sabia, aqui nessa manhã prévia do almoço de terça-feira, do dia 20. Aqui já estamos aqui tomando o nosso aperitivo aqui, que está geladinho aqui, tá gostosinho aqui, dá um cheirinho bom. Mas já estamos aqui novamente junto a vocês para seguir com a nossa série. Mas antes, dado os eventos de ontem, que de manhã ainda não consegui para fazer um comentário completo, mas vendo algumas publicações e tudo, queria também deixar aqui um pouco mais o meu pensar em relação à queima da igreja lá no Chile, e mais do que até é algo que eu compartilho, não desses comentários que eu encontrei por aqui e ali, e creio que é muito do meu pensamento em relação a tudo isso. Não, primeiro compartilhar uma publicação do Taiguara Fernandes, lá do Nordeste, um advogado que eu sigo pelo Face e tal, há bastante tempo, uma publicação que ele fez no Instagram, que eu acho que também fala de uma realidade bastante nossa. E depois do Padre José Eduardo também, que eu também sigo pelas redes e também gostaria de compartilhar o que eles escreveram. Então, primeiro o Taiguara comenta assim: não estranhe o que está acontecendo no Chile, já aconteceu uma vez, olhamos aterrorizados, deixamos para lá. Agora acontece novamente, olhamos aterrorizados de novo e deixaremos para lá. Por quê? Se pergunta, porque talvez a maior doença dos católicos de hoje seja a tibieza. Uma falta completa de energia para tudo, de liderança social e de vontade de lutar pela sua fé e de defendê-la. Essas coisas podem acontecer no Brasil logo, logo. Olharemos, nos aterrorizaremos. A CNBB vai fazer uma nota contra o ódio e os padres e fiéis dirão que precisamos viver o amor. E as igrejas continuarão a ser queimadas e suas relíquias continuarão a ser saqueadas, e a visão católica de mundo continuará largamente a ser criminalizada. Porque somos mornos, tíbios, moles e fracos. Só pensamos em ser bonitões na vida, ganhar dinheiro e não sabemos o que fazer com isso. Pois bem, escute, diante de uma horda de bárbaros o seu dinheirinho não valerá de nada, porque eles vão destruir isso também. Acordem para a vida, comecem a estudar a sério, entender o inimigo para ter coragem de enfrentá-lo. Pensem no mundo que estarão deixando para os seus filhos. Respondam aos seus deveres com Deus. Foi para vocês que Cristo disse isso aqui: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois disse, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Onde estão vocês? Acordem. Esse é o comentário que faz o Taiguara Fernandes na sua página. E depois, complementando um pouco a isso, o comentário do Padre José Eduardo, que ele fala assim: a queima das igrejas no Chile é uma demonstração de que o laicismo não veio para brincar. É uma ideologia assassina que se vitimiza diante da moral bíblica apenas como arma retórica para legitimar a perseguição sistemática ao cristianismo. Infelizmente, muitos trocaram os fundamentos da fé pelos pressupostos laicos, desconstruindo a teologia cristã a partir de categorias emprestadas do marxismo atual, travestido de ecofeminismo. Isso não é uma brincadeira. Primeiro queimam a teologia católica, depois queimam igrejas. Esse é mais ou menos também o que eu queria compartilhar, pois aqui é o Padre Felipe Neco, do Católico Você Sabia. Aqui é o Padre Renan, também fiquei muito chocado, né? Muito pensativo também em tudo isso. Deixo primeiro aqui o meu bom dia, minha saudação a cada um ouvinte do Católico Você Sabia. Eu também estou com o Padre Felipe já no aperitivo, antes do almoço, né? Mas falando dessa notícia que o Padre Felipe comentou agora, de entrar no tema, sim, também fiquei chocado ontem. De fato, eu estava pensando o que a gente pode fazer, né? Porque o que a gente não pode é cruzar os braços, como bem comentava esse advogado. Ah, tudo bem, pregar o amor, etc, etc. A gente não podemos cruzar os braços. Não, o que a gente pode fazer? E eu ontem, pensando, quem me segue pelo Instagram, Padre Renan LC, pode ver ali que a proposta minha, pelo menos por agora, é fazer uma série de formações, né, conteúdo breve, claro, e simples também, né, à medida para que cada um possa compreender,
sobre o famoso livro de cabeceira de nós católicos, você sabia? Que é o Catecismo da Igreja Católica. Eu sinto que essas ideologias que estão de moda, feminismo, ideologia do gênero e tudo isso, igualdade de gênero e todas essas coisas que estão de moda, estão entrando também na igreja, né? O aborto, né? Como manifestação também do feminismo, né? Liberdade da mulher, liberdade, etc. Então, sinto que tudo isso está entrando de moda no mundo de hoje e entrando também em católicos. E, portanto, você que é católico precisa ter muito clara qual é a sua fé para poder defender a fé. Porque é que a igreja prega intolerância com as mulheres, a igreja prega desigualdade. E você escuta isso e diz, é verdade, nossa, coitados, é que eles são vítimas da sociedade e tal. E não é verdade. Então precisamos conhecer a nossa fé e defender a nossa fé. Então, aqueles que me seguem, Padre Renan LC no Instagram, podem perceber que eu propus uma vez por semana uma formação básica, simples, mas também clara, sobre o Catecismo da Igreja Católica, e depois, ao longo das séries, vamos ir eventualmente vamos ir aprofundando em diversos temas da nossa fé, né? Dúvidas que vocês tenham sobre como a igreja responde a esses diversos questionamentos, porque eu sinto que nós católicos mais do que nunca temos que conhecer a nossa fé para poder defendê-la, porque senão a moda vai entrando e vai entrando também dentro da igreja e tristemente, pasmem-se, mas é uma realidade, até em padres, até mesmo padres que devem ser chamados pastores, às vezes se deixam levar também por essas correntes da moda, né? Então é importantíssimo que você, ouvinte do Católico Você Sabia, todos nós católicos cristãos, conheçamos a nossa fé para poder defendê-la diante desses ataques que o nosso mundo, a nossa fé, a nossa igreja está sofrendo e vai continuar sofrendo, né? Por isso, uma das coisas que eu quero sugerir são essas formações, tomara que ajude. Tomara que nós também aqui no Católico Você Sabia possamos continuar respondendo de certa forma ao seu crescimento espiritual para poder também isso, né, responder com a vivência autêntica da minha fé. E depois, com certeza, outras e outras sugestões, mas não podemos estar de braços cruzados. O importante é ter essa fé, essa confiança em Deus, a oração, mas também a força para sair ao encontro das pessoas e defender a minha fé, esse dom, essa riqueza que Deus me deu. Defendê-la e vivê-la, né? Porque o conhecimento é para a vivência, não é um conhecimento orgulhoso, soberbo, é um conhecimento da fé para vivê-la, não para vivê-la profundamente e dar testemunho dessa vivência da fé. E depois defendê-la, até com a própria vida, se for necessário. E eu, para fechar um pouquinho esse comentário, que já se estendeu um pouco demasiado, mas queria terminar com esse comentário, mais que um comentário, é uma parte, um parágrafo do livro Fé e Futuro, de Joseph Ratzinger, que escreveu em 1970, imagine-se, no capítulo 5º desse livro Fé e Futuro, pela editorial Deckley e Brauver, ele fez esse comentário, o Papa Bento XVI, na época ainda cardeal Ratzinger. Em breve teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais e a mensagem de fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais santa. Porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e sua lei eterna. O renascimento será a obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação, porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Não, essas são as palavras do Papa Bento XVI, que eu até compartilhei no meu Facebook, e é algo que eu acredito que também vai ser uma realidade para aquele grupo, pequeno grupo, que queira ser fiel. E eu quero ser parte desse grupo, né? E antes de já entrar, que já vamos já passando um pouquinho do horário do bate-papo aqui inicial, mas também eu quis trazer também esse momento de aperitivo aqui, para celebrar também, porque até eu estava, o irmão Marlone, aí pediu para vamos escrever uma entrevista para a nossa página da Legião do Reino sobre o podcast, e ele fez algumas perguntas e eu estava recordando justo agora, que eu não lembrei, mas faz quase um ano dessa aspiração, porque foi na festa
de João Paulo II, que celebramos agora dia 22 de outubro, que é quinta-feira, a festa do Santo São João Paulo II, e foi nesse dia que, pois aí, numa visita à capela, já estava com um pensamento sobre começar, quando começar e o que fazer, um pouco sobre a ideia, talvez, do podcast, e a inspiração do nome Católico Você Sabia foi nesse momento, numa visita aí pela manhã, nessa festa, pedindo a intercessão de João Paulo II, ele como grande evangelizador e grande promotor da fé católica, e pois foi nesse dia que veio essa inspiração, penso eu, e aqui estamos já há um ano dessa inspiração. Na verdade, só conseguimos colocar essa inspiração em prática realmente, convidando o Padre Renan, pois até início desse ano, lá em janeiro, mas já podemos como que celebrar um pouquinho essa inspiração, que pois não sei se é algo grande, se está chamado a ser algo grande, mas pelo menos para nós também uma oportunidade de fazer chegar essa mensagem, essa fé católica também para vocês que nos seguem, vocês ouvintes do Católico Você Sabia, e se Deus quiser, com a ajuda de vocês também chegar a muito mais pessoas, não? Mas pois, por isso também que hoje é um dia de alegria para nós, de compartilhar dessa festa, então, né? Compartilhar com todos, e você também, ouvinte, compartilhe aí as suas postagens, né? Manda para os seus contatos, etc., que eu acho que vai ser um grande bem para a nossa igreja poder receber essas formações, esse conteúdo, né? O que a gente quer é ajudar também na formação, no crescimento espiritual de vocês e de todas as pessoas que possam estar em contato com essa ajuda que humildemente oferecemos, né? Especialmente agora que pois hoje vamos terminando essa série, não, com o último tema sobre os pecados capitais. Eu vou estar também para meus grupos aí de contatos de WhatsApp, tudo está enviando para todos eles, pois esse convite, não, para seguir todos os capítulos, não, todas as partes dos programas dessa série, e poder estar também divulgando e dando seu like, seu joinha, seu marcando, seguindo, seja no YouTube, nos diversos meios sociais onde estamos presentes. Mas é isso, perdão assim um pouquinho, talvez para alargar aí, Padre Renan, talvez vamos alongar um pouquinho mais o programa de hoje, que também já é fechando. É muito necessário, né? Acho que é muito necessário, porque, como falamos, temos que defender a nossa fé, confiando, né, particularmente nesses tempos, confiando na palavra do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão. Então, nós confiamos na palavra do Senhor, mas temos que fazer a nossa parte. Porém, a nossa parte deve ser feita, isso é muito importante, sabendo que o fruto quem dá é Deus, o guia é o Senhor, nós somos meros instrumentos, nós somos o seu povo, é Ele quem nos guia. E, portanto, a virtude fundamental de todo católico que quer de verdade defender a sua fé, além de conhecer essa fé, é muitíssimo importante saber que é Deus o centro, é Deus o protagonista. E, portanto, a virtude fundamental é a humildade. Nós não somos melhores do que ninguém, o Senhor nos deu esse dom, essa riqueza, nós temos que acolher essa fé que Ele nos deu com muita gratidão e também com muita humildade, agradecendo ao Senhor por esse dom e trabalhando não por obrigar as pessoas a viverem essa nossa fé, mas por dar o testemunho dessa beleza da nossa fé. Mas por isso eu tenho que estar convencido. E, portanto, falando da humildade, a gente quer fechar essa série sobre os vícios, os pecados capitais, falando sobre esse vício do orgulho, da soberba, ou da vanglória, como se chamam, né? Que é o último pecado capital que a gente vai comentar aqui. Então vamos lá, entrando já no tema. Pode-se pecar contra o amor de Deus de diversas maneiras. O ódio a Deus nasce do orgulho. O ódio a Deus nasce de opor-se ao amor de Deus, cuja bondade a pessoa nega, ou então ousa amaldiçoá-lo, como aquele que proíbe o pecado, lhe inflige o castigo, como se Deus fosse um tirano. Então, não reconhecer o amor de Deus, ou ir contra esse amor de Deus, buscando outros amores, no fundo é o orgulho a raiz desse pecado, e isso nós tiramos do Catecismo da Igreja Católica, como sempre, número 2094 e seguintes, 2094, podemos ver aí o tema do orgulho como raiz de todos os pecados, sobretudo contra o amor a Deus. A Sagrada Escritura fala do orgulho como uma das duas raízes primárias do pecado. Vários teólogos e escritores católicos consideram isso um dos maiores pecados, pois dá origem a muitos outros impulsos malignos. São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Também o Papa São Gregório Magno, chamam o orgulho de rainha de todos os vícios, né? A soberba como a rainha de todos os vícios.
Então é muito importante você, ouvinte do Católico Sabia, ter isso em conta, ter isso em mente, né? Pelo orgulho entra todos os outros vícios, sobretudo porque é o orgulho que nos faz deixar a Deus de lado e seguir a nossa própria vontade, sentindo no fundo mais importantes do que Deus. O orgulho é um amor excessivo pelo próprio senso inflado de superioridade, um amor pelo próprio valor, pela própria pessoa, uma avaliação exagerada de seus talentos ou atribuição a si mesmo de talentos que não possui. É uma exultação própria que o faz pensar que é melhor do que os outros e, ao fazê-lo, menospreza os outros. É um desejo exagerado de autoestima que flui de um senso de autoimportância e autossuficiência. São Roberto Bellarmino nos diz: o orgulho é um pecado porque um homem reconhece que é mais do que realmente é e, portanto, deseja ser colocado à frente dos outros e não pode permitir que alguém seja superior ou igual a ele. Tudo isso, querido ouvinte, eu acho que é importante a gente pensar, e nós estamos falando, repeti várias vezes aqui a palavra excessivo, exagerado. Então, claro que nós temos que, insisto de novo, né, reconhecer nossos talentos, reconhecer os dons que Deus nos deu, mas um dom, isso, olha só, eu aprendi com Kung Fu Panda. Não sei se eu parei de ver o Kung Fu Panda, mas Kung Fu Panda me ensinou algo profundo, né? O Kung Fu Panda, quando está com o mestre Shifu lá, meio em crise, perguntando o porquê das coisas, e o mestre diz para ele o seguinte: o amanhã você ainda não tem, o ontem já passou, o único que você tem é o hoje, por isso se chama presente, porque é um dom. Olha só que profundidade do Kung Fu Panda, né? O que nós temos é o hoje, e por isso é um presente que Deus nos dá, por isso se chama presente, né? Não é passado nem futuro, é presente. O que eu quero dizer com isso? Um dom que Deus nos deu é um dom para usar para os outros. Quando Deus nos dá um dom, nos dá um presente, não é para ficar para nós mesmos, né? Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, mas para acender, para iluminar. Então, claro, temos que reconhecer que temos dons e talentos, mas sempre quando esses dons e talentos são colocados para o serviço do próximo, para o serviço de Deus, para o amor a Deus e o amor ao próximo, não para mim mesmo. Um dom, um talento, quando eu reconheço que eu tenho, mas eu uso só para mim, só para me achar melhor que os outros, só para eu crescer em todos os campos, isso é orgulho. Um dom, um talento que eu reconheço que eu tenho, que eu recebi de Deus, porém eu sei que eu tenho que usar esse talento para servir a Deus e ao próximo, isso é humildade. Santa Teresa define a humildade como a verdade. A humildade é a verdade, é reconhecer a verdade na minha vida, e a verdade da minha vida é: Deus me deu dons para servi-lo e para servir aos meus irmãos. Frequentemente, o orgulho se manifesta na recusa em se submeter aos outros, né? Ainda que eu tenha talentos, mas eu tenho que servir. Como tal, coloca você em aliança com Satanás, pois o orgulho foi o pecado que o baniu da presença de Deus e o mergulhou no inferno, né? Lúcifer, como todos sabem, o nome significa anjo portador da luz. Deveria ter ficado satisfeito por ser a maior e mais bela de todas as criaturas que Deus havia criado, mas não era o suficiente para ele, ele queria mais. Ele queria sentar-se no trono de Deus e ter toda a criação o servindo. Assim podemos ver prontamente porque todos os pecados do orgulho são uma participação no pecado primordial de Satanás. Eu não estou contente com o que Deus me deu e dou glória a Deus com isso, mas eu quero mais para mim. Esse é o pecado do orgulho. Tudo o que eu tenho eu uso para mim, para o meu benefício, para o meu gosto pessoal. Alguns pecados resultam principalmente da fraqueza, por exemplo, a luxúria, né, os pecados da carne, ou desejos desordenados por coisas que em si mesmas são boas, né? Por exemplo, a comida. Mas o orgulho reside na vontade do indivíduo. Eu acho que eu sou melhor do que os outros. O orgulho desempenha um papel em outros pecados, direto ou indiretamente, porque você julga digno deste ou daquele desejo, ou este ou aquele prazer desordenado. Observe então que o desejo em si pode ser legítimo e, portanto, não é desordenado. Mas quando você julga digno dele, quando você julga que você deve fazer isso e, sobretudo, excessivamente,
necessitado e buscador desse ou daquele prazer, dessa ou daquela realidade. Esse é a desordem, né? Quando você se julga a si mesmo merecedor, digno, inclusive buscador desse ou daquele prazer ou bem material de forma excessiva, ou até um dom também, né? De uma forma excessiva. E porque o orgulho é um pecado da vontade, ele é em sua raiz um pecado de malícia. Esses pecados não são cometidos por fraqueza das paixões que obscurecem o seu julgamento, mas sim pela vontade de fazer aquilo que você quer. No fundo, o orgulho nos leva a isso. Eu faço aquilo que eu quero com a minha vida. Eu reconheço que eu sou o dono, que eu sou o Senhor, que eu sou o patrão de toda a minha existência. Hoje no café da manhã, creio que tivemos um bom exemplo tanto desse tema de hoje, desse pecado capital de hoje, como de ontem da inveja. Não sei se vocês que estão mais na rede seguem, não sei se o Padre Renan já viu. No café da manhã a gente estava vendo sobre Maria Fernanda. Maria Fernanda que queria apagar a vela do bolo da irmã dela, parece que é irmã, não sei, ou de uma amiga, e se mostra muito isso. Nós estivemos vendo no café da manhã, você que sabe do que eu estou falando, que viu o vídeo da Maria Fernanda, pois está muito engraçado e reflete muito essa realidade, não? Tanto da inveja como do orgulho, pelas caras e bocas que ela faz, se percebe perfeitamente. Foi bem engraçado o café da manhã a gente vendo isso aí. Depois a gente tem que de alguma forma passar para os outros, essa porque a mim não me chegou, eu tenho que buscar lá depois para iluminar, ilustrar também. Sobre a Maria Fernanda aí. O pecado do orgulho, embora alguns pecados de orgulho possam ser graves, mas Santo Tomás de Aquino nos diz que a maioria é um pecado venial, porque não se tem plena consciência do que se faz ou por falta de pleno consentimento da vontade. Essa é a ideia de Santo Tomás, né? Mas Santo Afonso Maria de Ligório diz que é um pecado mortal por sua natureza se for consumado ou executado, ou seja, se alguém deseja ser preeminente, se recusa a estar sujeito a Deus, aos superiores, às suas leis. Então ele sempre é algo que a vontade busca, né? Eu quero isso, eu não me sujeito, então Santo Afonso Maria de Ligório diz que é um pecado grave por sua natureza. Embora a essência do orgulho sempre implique um afastamento do Criador para a criatura, todos os pecados do orgulho não envolvem necessariamente uma rejeição consciente de Deus. Se trata mais bem de um apego desordenado à própria vontade ou à própria pessoa. E qual é a origem da nossa vontade má, senão o orgulho? Pois o orgulho é o começo do pecado. E o que é o orgulho, senão o desejo de exaltação indevida? Santo Agostinho, na Cidade de Deus, nos diz isso, né? O orgulho é desejo de exaltação indevida. Não cabe a mim exaltar-me. Eu quero fazer uma pausa aqui para citar o Papa João Paulo II, porque é muito impactante, né? Obviamente isso, quem dizem são os padres e cardeais que estavam mais próximos dele, né? O Papa João Paulo II era impactante como onde ele chegava, ele era exaltado, todo mundo cantava para ele, gritava, João Paulo II, te quiere todo el mundo, e tinha rimas por todas as partes. Foi um Papa muito amado por todos. Porém, o Papa João Paulo II era muito claro, e quando tinha que chamar atenção, chamava atenção. Vocês têm vídeos aí na internet onde ele coloca o dedo na cara daquele padre que era da Teologia da Libertação, onde ele grita lá num país que está com regime militar, né, indo para o comunismo, ele fala, ele está gritando silêncio, silêncio, liberdade, mas forte, né? Então, falava muito claro. E nesses momentos de exaltação, de grandeza, os padres e bispos e cardeais que estavam próximos dele falavam que ele sempre ia recitando, né, em voz baixinha, mexia a boca, dizendo Non nobis Domine. Exatamente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós seja dada toda a glória. Aquele salmo. Eu não sei em latim, porque meu latim não está tão bom. Não, mas realmente essa frase impactou muito, essa história também, eu já tinha escutado, mas é realmente impactante. Também ouvi falar, creio que no México também, ele dentro do carro e todo o povo mexicano Sim. lá na sua primeira visita, e ele repetia, non nobis Domine, non nobis. Exatamente. Gloriam tuam. Reconhece que a glória deve ser dada a Deus e não a nós. Então, por isso, Santo Agostinho dizia, né, na Cidade de Deus, que o orgulho é aquela busca excessiva, né, pela exaltação. O desejo de exaltação indevida, né? Não nobis, a vós seja dada a glória. A glória é devida a Deus e não a nós. Então, outro grande testemunho de São João Paulo II, nosso grande Papa desse século, nosso grande santo também, né?
Existe também um orgulho espiritual, que é muito importante a gente considerar, porque o católico, o ouvinte do Católico Se Sabia deve ser, e eu tenho certeza que é, aquele católico que busca formação, aquele católico que busca conteúdo de vida espiritual, para isso está também, para ajudar nisso, né? Então é um católico, digamos, que está buscando mais. E nos pode entrar a todos, especialmente a nós que estamos buscando mais, né? Esse orgulho espiritual que os santos falam, né? É um pecado especialmente letal, no qual certos indivíduos aparentemente religiosos, piedosos, podem cair muito facilmente nesse orgulho espiritual. Tal pessoa, porque passa muito tempo em oração, visita capelas de adoração, faz muitas leituras espirituais, tem formação, é ouvinte do Católico Se Sabia. De repente, essas pessoas se consideram mais santo do que realmente é e está muito ansioso por divulgar seus dons de graça, suas consolações espirituais, experiências místicas. Padres como nós, que de repente vamos a um retiro e em vez de escutar a pregação devida a nós para que nós nos convertamos, o que fazemos? Ai, que legal, isso eu vou falar no meu próximo retiro e as pessoas vão escutar isso de mim. Então é muito sutil esse orgulho espiritual que os santos falam, mas é importante estar atentos a isso porque nos pode chegar também a todos. Ou estamos julgando, não? Constantemente julgando os comentários das outras pessoas, ou até mesmo pregações de paz e tal. Recebe, Deus está te falando ali, talvez não é nada novo, talvez não é nada super, ultra grande e novidade espiritual, mas pois escuta desde Deus. E se você já sabe, pois recebe, confirma aquilo que você já conhece, já sabe, pois com humildade reconhece e dá graças a Deus por isso, né? E lembrando também que a palavra do Senhor nos pede que a gente busque o oculto nas nossas ações, né? Porque aquele que faz isso para se mostrar, segundo Jesus no Evangelho, já tem a sua recompensa, né? O orgulho se manifesta de muitas maneiras em nossos dias. Todas as demonstrações características de orgulho que estiveram conosco por séculos ainda existem. Mas também vemos expressões desse pecado exclusivamente no nosso mundo pós-moderno. A gente viu isso quando falava sobre o uso das redes sociais, etc. E agora podemos citar outra vez, quando falava talvez da preguiça, quando falava também quando a gente quer corrigir o nosso irmão, que como às vezes não é para ajudar, mas é só para ofender. Então, em diversos vícios a gente ilustrou, dizendo que nos tempos de hoje é muito complicado isso pelas redes sociais. No orgulho também tem muito isso, né? No tema do orgulho. No nosso mundo pós-moderno, o vício do orgulho pode estar muito presente em nós, que somos de uma geração digital, onde as redes sociais estão mostrando uma realidade falsa, onde a gente quer se exaltar muitas vezes, né? Então é importante estar atento a isso. Por causa do afeto, elogios e bens materiais que foram derramados sobre a geração pós-Segunda Guerra Mundial, os assim chamados baby boomers rapidamente se tornaram a geração eu, a geração onde se exalta o próprio eu, a própria pessoa, o próprio egoísmo, né? Embora tenham sido criados em uma cultura que tinha uma forte bússola moral, esta geração gradualmente desenvolveu um egocentrismo, eu e minhas necessidades, que iria moldar as gerações vindouras, cada uma se tornando um pouco mais egocêntricas do que a anterior. Estamos já indo para a segunda metade, aqui o Galo nos lembra sempre. Então a gente vê que essas gerações que vieram ali depois Segunda Guerra Mundial, depois vem toda a Revolução Sexual que marcou uma geração também, né? A gente percebe que cada vez mais estão egocêntricas. Desculpem aqui a juventude, mas nós estamos ficando velhos, eu tenho 35 anos e os velhos sempre dizem uma frase, no meu tempo não era assim. Né? Então essa frase tão chata para nossos adolescentes, para os nossos jovens, ai padre, meu pai sempre fala isso, minha mãe sempre fala isso, e se você é pai, se você é mãe, com certeza você já disse isso alguma vez, é que antes não era assim, é que no meu tempo não era assim. Verdade, é chato escutar essa frase, mas é muito real, né? Muito real, e a gente vê que tem uma degradação realmente muito forte na sociedade, onde a sociedade está cada vez mais egocêntrica, né? Tristemente, a gente percebe que os meios de comunicação chegaram para unir, né, para aproximar as pessoas. De repente, hoje eu consigo falar e ver uma pessoa que está do outro lado do mundo e, no entanto, está desunindo os que estão do meu lado.
né? É muito importante isso, né? Bem, isso para não distrair um pouco, né? E esse sentimento, aqui completando um pouco aqui para aqui, mas os resultantes desse direito criou realmente, pois mais hoje em dia, não esse orgulho aprovado pela sociedade que coloca sempre o indivíduo, suas necessidades acima de qualquer bem comum, acima das demais pessoas, acima de outras realidades, se fechando realmente a tudo que pode ser diferente do que se eu estou feliz, se eu estou bem, né? Criando esse falso, excessivo senso de autossuficiência, né? De autonomia. Essa é a noção equivocada de que podemos criar a realidade como acharmos adequado, a perigosa ilusão de que não temos ninguém a quem responder por nossas ações, muito menos a Deus. Isso é bem interessante ver também desde os filmes, né? Que pois, pegam essa ideia que tudo você cria, Inception, um filme clássico já, e tantos outros que pois você pode criar seu próprio futuro, sua própria vida, sem depender de ninguém, sem depender, menos ainda de Deus, não? Bem essa visão modernista que vemos hoje em dia e que é bem triste, né? Porque é tudo fruto também dessa realidade cada vez mais penetrada de egocentrismo, né? Que no fundo é o relativismo que é fruto, consequência desse egocentrismo exaltado, né? Que a gente vê nas nossas gerações. Vamos ir chegando já nas conclusões, né? A gente sempre conclui dizendo o que esse vício gera na alma, na nossa alma, e finalmente os remédios para vencer esse vício. Então, primeiro, o que o orgulho gera na nossa alma? Gera jactância, ou seja, você essa soberba, esse colocar-se a si mesmo à frente, dar-se valor por presunção, sentir-se mais que os outros, sempre eu estou em primeiro lugar porque eu sou melhor, porque eu sei, porque eu estudei, etc, 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 né? Uma afetação das novidades, ou querendo causar admiração e impressionar pelas suas atitudes. Gera hipocrisia também, né? Porque eu só julgo o outro quando talvez eu mesmo, né, erro. Obstinação, distingue-se dos outros pela teimosia do seu espírito, é assim porque eu sei, gera discórdia, né, discussões, contenção, impõe-se os outros por palavras duras, gera desobediência, manifesta-se desde a insubmissão à revolta. Então, tudo o que esse vício pode gerar, na nossa relação com Deus também pode gerar um afastamento de Deus, né? Porque no fundo, a igreja tem que mudar, a igreja tem que se atualizar. Antes era assim, mas agora o mundo mudou. O que eu acho, o que eu penso, o que eu sei, o que eu. No fundo, a igreja não tem a última palavra, sou eu que tenho a última palavra. Né? Vai gerando também ambição, hipocrisia, vaidade, arrogância, tantas coisas também que a gente vai vendo, não? E é bem fácil isso notar, às vezes até numa discussão sadia que você tenta ter com as pessoas em busca da verdade, ou de manifestar pelo menos aquele conhecimento que você tem da verdade, e as pessoas que estão fechadas a isso, não? Então é bem fácil quando a pessoa se sente, né, e mais nas redes sociais você vê isso muito fácil, esse orgulho, essa realmente quando você toca alguma coisa que a pessoa talvez não tem pois, certo conhecimento, ou se sente ferido, ou não tem como dar uma resposta, ou vê que está no erro, aí você vê o orgulho saltando facilmente, né? Já vem a arrogância, hipocrisia, o ataque às pessoas, né? O que já falamos sobre esse ataque a dominem, não o ataque à pessoa, não a ideia, não responder ao que a pessoa colocou, e isso é bem fácil de deixar entrar. E todos nós, hein? Ninguém está isento, né? Até mesmo nós padres, eu também já me peguei também quando tocam na ferida assim, você, e aí você quando dói, você talvez reage com orgulho. Você não é humilde para reconhecer, não, pois talvez você esteja certo, ou talvez isso não é correto, ou isso não é verdade, ou isso, pois eu não tenho conhecimento, e aí entra orgulho, né? E aí entra orgulho. Muito bem, então, e último ponto, remédios para o orgulho. Como a gente pode, nós católicos, né, e você ouvinte do Catálogo Você Sabia, como pode lutar contra esse vício que, como tendência, está em todos nós e temos que estar sempre atentos, né? Obviamente, o primeiro remédio é contemplar a Jesus Cristo, ver o exemplo de Cristo, porque Jesus nos diz que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Então ele mesmo, a encarnação é um modelo perfeito de humildade, né? A carta aos Hebreus diz que ele
deixando sua condição de divina, Deus não fez, não considerou sua condição divina e se humilhou e se fez obediente até a morte de cruz. Então Deus desceu até nós, Filipenses 2:9, deixando se lá, não me equivoco. O latim do Pai Felipe está demais. Não, né? Filipenses 2:9, né? Como virtude moral na vontade, a humildade ajuda a regular o orgulho como um pecado da vontade. Então aqui estamos falando que é necessária a virtude da humildade. A humildade modera o que você pensa de si mesmo, permitindo-lhe conter o desejo excessivo de sua própria excelência. A humildade modera o que nós achamos de nós mesmos. E isso impede, portanto, pensar o que se pode realizar mais do que é capaz, lhe dá uma verdadeira compreensão de sua pequenez e miséria diante de Deus. A virtude da temperança o ajuda a moderar desejos desordenados. A virtude da humildade, derivada da temperança, modera o desejo de sua própria grandeza. A humildade não é a maior de todas as virtudes, mas é a mais essencial, pois sem ela outras virtudes são difíceis de cultivar. Sem humildade, assim como a oração é a porta para entrar na vida espiritual, como virtude é a virtude da humildade. Reconhecer que eu não posso nada sem Deus é o primeiro passo para começar a crescer. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes, diz Santiago na sua carta. Os orgulhosos têm um senso exagerado de sua autoestima. Os humildes, por outro lado, são modestos, altruístas. O orgulho leva a outros pecados. A verdadeira humildade abre caminho para outras virtudes e abre, portanto, caminho para a santidade. Talvez você evite a humildade porque pensa que isso significa abnegação, humilhação, mas é realmente baseado em nada mais do que autoconhecimento, vendo-se como você realmente é, sem se supervalorizar ou subestimar. Como eu falava no início, a humildade, segundo Santa Teresa, é a verdade. Você verá todos em sua perspectiva adequada, todas as coisas, todos os dons em sua perspectiva adequada. Não é pensar menos em si mesmo, mas apenas pensar menos de si mesmo. É apenas pensar, considerar a si mesmo como uma criatura e que Deus é o nosso Criador. A humildade ela é baseada na verdade e na justiça. A verdade porque o autoconhecimento, conhecer a verdade sobre si mesmo, leva ao reconhecimento de que todo bem que você possui foi recebido de Deus. Isso é fundamental. Enquanto a justiça exige que você dê toda a honra e glória a Deus, de quem vêm todas as coisas boas, em vez de para você mesmo. Assim, os verdadeiramente humildes sabem que estão sujeitos a Deus. Essa é a virtude, portanto, que nos ajuda a vencer o orgulho. Né? Ao invés de considerar muito, exageradamente, a minha opinião, a minha vontade, a minha pessoa, eu considero que realmente tudo vem de Deus. Ao considerar seu verdadeiro eu diante de Deus, ajuda enormemente a lembrar-se diariamente de seus pecados e falhas, em vez de insistir nos pecados dos outros. Que é o que nós fazemos muitas vezes, olhamos só dos outros e esquecemos de mim mesmo. Né? Essa prática tornará mais fácil para você ver que não há motivo para se considerar superior aos outros, né? Porque nós somos pecadores. Esse é um princípio muito fundamental. Né? Quando eu considero o meu pecado, eu percebo que eu não sou mais do que ninguém, porque eu também sou pecador. Né? E, obviamente, todo mundo que olha para si mesmo percebe que é um grande pecador. Né? Os grandes santos falam isso. Quem é você? E a resposta que eles dão é: eu sou, primeiramente, um grande pecador. Me lembro que um padre comentava que uma vez foi escutar uma palestra na Colômbia e o pregador era realmente um padre muito sábio, com muitos currículos e tal. Então você, no início da palestra, isso eu quero que façam comigo, vai ser bem legal quando fizerem comigo, né? No início da palestra você apresenta o pregador e fala: aqui estamos com o doutor em teologia, professor não sei o que, formado em não sei o que, e começa um monte de coisa, né? Eu não sei o que vão falar comigo, mas imagina só, aqui tem um que entrou no seminário, estudou e se formou, não sei mais. O básico. Mas um monte de coisa que tem, né? E de repente o padre toma a palavra e diz assim: bom, eu agradeço todo o currículo que fizeram, mas esqueceram de falar uma coisa muito importante. E todo mundo fica assim: vixe, agora errei, o que eu não falei dele? E ele pega o microfone e diz: vocês esqueceram que a primeira coisa que eu sou é um grandíssimo pecador. É muito bonito isso, né? Realmente você sim tem títulos e tem um monte de coisa, mas nunca se esqueça que é um grande pecador.
Mas vamos terminar com uma nota mais otimista, conforme apropriado para esses programas sobre como vencer o pecado. Com Cristo você pode vencer a batalha como os seus santos venceram. Por isso, voltemos-nos para um dos grandes amigos de Deus, São João Clímax, que escreveu que a humildade é a única virtude que nenhum demônio pode imitar. Se o orgulho transformou os anjos em demônios, não há dúvida de que a humildade poderá transformar os demônios em anjos. Não tinha escutado essa frase de São João Clímaco, mas gostei muito, né? Se o orgulho transformou os anjos em demônios, não há dúvida de que a humildade poderia transformar os demônios em anjos. Se uma humildade autêntica pode transformar demônios em anjos, como afirma o santo, imagino que isso pode fazer por você, que espero que ainda não seja demônio. Talvez estamos no caminho do pecado, mas não tanto assim, né? Muito bem, querido ouvinte do Católico Você Sabia, eu quero citar também aqui como no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Griot de Montfort cita que o demônio tem mais medo da Santíssima Virgem do que do próprio Deus, justamente porque ele é o orgulho em pessoa e a Santíssima Virgem é a humildade em pessoa, a criatura mais humilde que pode ter existido. Então, peçamos a Nossa Senhora, a nossa mãe, essa criatura humilde de verdade. A verdadeira humildade, né, é o seu serviço, fazer-se escrava do Senhor, que possamos assim também aprender dela, a essa verdadeira humildade, também nós fazer-nos escravos do Senhor. O escravo é aquele que reconheceu seus dons e deve usar esses dons para o serviço do seu patrão. Então nós temos dons. O escravo é forte, o escravo sabe fazer coisas e o patrão manda e ele faz. Nós também recebemos dons de Deus, temos talentos, temos qualidades e temos que reconhecer, mas sempre dizendo, eu faço o que o Senhor espera de cada um de nós. Pois, antes de você terminar com a oração contra o orgulho, Padre Renan, só colocar como uma parte essencial para a nossa vida, como foi mencionado já na introdução dos pecados católicos, a importância do que é a nossa vida sacramental. Né? Como para fechar todo esse tema dos pecados capitais, né? A vida católica é uma vida sacramental, uma vida enraizada nos meios visíveis instituídos por Cristo, que transmitem sua graça ao homem caído, a todos nós que somos pecadores. No final das contas, viver aquela vida de graça e retornar a ela quando nós caímos, quando nós tropeçamos, quando o caminho comprovado na luta para vencer o pecado e passar a eternidade com Deus no céu, pois precisamos frequentar a igreja, viver os sacramentos, confessar nossos pecados, fazer penitência, pensar nos outros mais que em nós mesmos, cultivar as virtudes, evitar os vícios. Esse é o caminho certo para vencer o pecado mortal. Esse é o caminho certo para vencer os vícios, os pecados capitais. Esse é o caminho certo para a santidade. Nisso consiste a verdadeira vida do cristão, a verdadeira vida de santidade. Caminhar com Deus, seguir de suas mãos, e por isso, muito mais importante do que agora, talvez ainda existam pessoas que estão 7 meses afastadas da Santa Missa, dos sacramentos, como precisamos retornar a isso. Viver nossa vida de graça, buscar a nossa vida dentro da igreja, viver os sacramentos, confessar nossos pecados, mudar de vida, transformação, pois é super necessário. Isso é o que nós queremos também através queríamos deixar para vocês através desse compêndio, dessa série sobre os pecados capitais, que sim são uma realidade na vida de todos nós, pois pelo nosso fato de sermos criaturas caídas, mas a graça tudo pode transformar. A graça pode vencer toda essa realidade desses pecados em nossa própria vida, na medida que vamos nos fazendo humildes, na medida que vamos crescendo na nossa temperança, na nossa bondade, no nosso pensar mais nos demais que em nós mesmos. É isso que vai nos fazendo realmente santos. Então, lembrando também, peçamos essa graça a Deus, né? Tomara que você encontre essa ajuda na sua realidade, essa ajuda na vida de oração, da vida sacramental, mas ao mesmo tempo quero concluir, antes de fazer a oração, dizendo que estamos aqui para isso, né? Sem dúvida o Padre Felipe e eu somos 2 pessoas, né? Para atender a todas as necessidades. Ninguém é o Salvador do mundo, o Salvador é o Senhor, mas também nos colocamos sempre à disposição, né? Padre, eu preciso de uma confissão, Padre, eu preciso de uma direção espiritual. Aí está no Instagram, nossos contatos, ou mesmo na página do Católico Você Sabia,
já direcionamos a quem seja, mas nos colocamos também à disposição. Não deixe passar essa graça, talvez o Espírito Santo mesmo está falando para você agora, essa graça de retomar essa sua vida sacramental, Eucaristia, confissão, para poder voltar à vida de graça e, sem dúvida, assim, ao seu crescimento, à sua vida de união com Deus, né? Deixando de lado o orgulho, que é o que mais nos pesa, esse orgulho que nos faz considerar mais a nós do que a Deus, e voltando todos os nossos talentos e dons, nossa vida, ao serviço do Senhor. Vamos concluir então com uma oração, pedindo essa graça ao Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, modelo de humildade, que se esvaziou de sua glória e assumiu a forma de um servo, arrancai de nós todo o orgulho e vaidade de coração, para que, reconhecendo-nos pecadores, miseráveis e culpados, possamos de bom grado suportar o desprezo e as reprovações por amor de vós, e nada nos gloriando além de vós, podemos nos considerar humildes aos vossos olhos. Não a nós, Senhor, mas ao vosso nome, seja o louvor por vossa misericórdia amorosa e por amor da vossa verdade. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um, deixo aqui minha bênção e seguimos à disposição também e nos vemos no próximo episódio com a graça de Deus. Fiquem com a minha bênção e uma boa semana a todos. E quero terminar, pois, mandando também já um alô final para esse nosso encontro que vamos ter aqui no seminário. Vamos ter um Family Day aqui para umas famílias que convidamos aqui no seminário. Não vou estar presente, como vocês sabem, estou viajando quinta-feira, viajo para São Paulo, sexta-feira depois vou para o México, voltando, creio que dia 6 de novembro, mas deixo também aqui minha bênção também para essa atividade que esperamos em Deus. Será um dia pleno junto às famílias, grandes famílias, famílias com muitos filhos, com alegria, que vamos estar nos reunindo aqui, falando também um pouquinho do nosso carisma, do nosso trabalho, colocando-nos à disposição, porque é isso também, para isso é o nosso sacerdócio. Está à disposição das pessoas que querem buscar a Deus, que querem buscar a vida de graça, querem buscar os sacramentos, e também esse é o nosso intuito também, não dá pesar de não poder estar aqui esse final de semana, mas vou estar muito unido a todos eles, especialmente na minha oração, na minha Santa Missa no domingo, pedindo para esse evento, esperando em Deus também que seja uma oportunidade também de aproximar mais essas famílias a Deus também, pois ao nosso carisma, a nossa realidade do movimento Reino em Cristo, da nossa realidade como legionários de Cristo. Pois minha bênção, minhas orações, e que tenham aí uma ótima semana, e nos vemos brevemente, umas 2 semanas mais ou menos, e voltaremos com um novo tema. E se você tem propostas de temas, ainda estamos abertos a temas novos, você já sabe, né? católicocesabia@gmail.com, católicocesabia, tudo junto, @gmail.com. Deus abençoe, fiquem com Deus.